nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Antes de começar, vamos lembrar, né? O que a gente leu nos capítulos anteriores. É que Tobit passou diante de muitas situações difíceis, passou provas, e na hora que as pessoas mais próximas dele, que conhecia a fé dele, que era a esposa, que era o filho, mas a esposa não conseguia compreender aquela situação que ele estava passando ali, né? A situação não era fácil. E muitas vezes ela era a pessoa que, tendo um sujeito que estava cego, e ela que podia ser a força de Deus na vida dele, ela acabava provocando muitas vezes para que ele desanimasse da fé, humilhando esse sujeito de diversas maneiras. E assim começa o capítulo de hoje, capítulo 3 de Tobit. Vamos ler. Tobit, então, suspirando em meio às suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justos, Senhor, vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados. Não guardeis a memória de minhas ofensas, nem de meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, se nos temos tornado objeto de mofa, de riso, para os pagãos, entre os quais nos dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora, os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo vossos preceitos. Não temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver. Mas recebei a minha alma em paz, porque é melhor morrer que viver. Versículo 7. Aconteceu que, precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, em Ecbatana, na Média, teve também que suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe: não vejamos jamais filho nem filha nascido de ti sobre essa terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres porventura matar-me, como mataste os teus 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e lá ficou 3 dias completos, sem comer nem beber, e orando com fervor. Ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação. Ao 3º dia, acabou a sua oração, bendizendo o Senhor dessa forma: Deus de nossos pais, que o vosso nome seja bendito, vós que depois de vos irardes, usais de misericórdia, e no meio da tribulação perdoais os pecados aos que vos invocam. Volto-me para vós, ó Senhor, e para vós levanto os meus olhos. Rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum, e que guardei a minha alma pura de todo mau desejo.
Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor e não por paixão. Foi sem dúvida porque eu não era digna deles, ou talvez não eram eles dignos de mim, ou então me destinaste a outro homem. Não está nas mãos do homem penetrar vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra tem certeza de que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, e que, se houver castigo, haverá também acesso à misericórdia. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Estas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo diante da glória de Deus Altíssimo, e um anjo do Senhor, um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para os curar. Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Palavra do Senhor, vamos dizer, graças a Deus. Hoje a palavra ela é forte. Ela começa com aquela situação difícil que Tobit passava. Tobit já passava uma situação muito complicada, e agora ele estava cego. E agora ele cego, ele não enxergava, ele não sabia em que lugar que ele podia estar. Quem sabe ele pedisse para entrar ali no quarto, pegando na mão do filho, levando ele para lá, fecha a porta. E agora ele ora ao Pai. Só que muitas vezes quando a gente ora com sentimento, quando a gente ora com a alma, quando a gente ora com o corpo e com tudo que a gente tem, muitas vezes a oração não vai ser aquela oração silenciosa, calminha, fraquinha. Não vai. Às vezes você vai chorar. Quando a dor está difícil, você vai chorar na presença de Deus. É normal, é comum, é bom que aconteça isso. Se você confia em Deus, chora na presença de Deus. Deus está contigo. Irmão, minha irmã, Deus está com você. Então, se precisar chorar na presença dele, chora na presença de Deus. Foi o que Tobit fez. Na presença de Deus, ele chorou e orou. E olha só que interessante, você vai ver aqui algumas coisas interessantes. Nós temos muitas vezes defeitos na nossa oração, tá? A principal oração que você precisa fazer, quando você for rezar, você tem que começar louvando a Deus. O que é louvar? Louvar é você engrandecer a Deus. É você reconhecer a Deus. Veja que Tobit ele reconhece quem é Deus. Ele não entra na oração pedindo, Deus me dá isso, me dá aquilo outro. Não, ele não entra pedindo. Ele entra primeiro louvando, reconhecendo quem Deus é. Vamos prestar atenção de como é que é a oração dele? Pega aí de novo na sua Bíblia. Porque isso aqui é importante. A gente precisa entrar na presença de Deus para rezar e precisa saber que Ele é grande, que Ele é poderoso. E você precisa louvar, você precisa reconhecer. Muitas vezes você vai precisar elogiar a Deus. E quando você está fazendo isso, você não está pensando no seu problema. Naquela hora que você está elogiando. Depois você vai falar com Deus, vai ter um tempo. Mas você precisa reconhecer que Deus é Deus. Vamos lá, a oração de Tobit. Ele estava com lágrimas. Verso 2 diz assim, Senhor, vós sois justos, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericórdia e justiça. Isso é um ensinamento para nós. Quando formos orar, quando você for rezar, você precisa, primeira coisa, louvar a Deus. Primeiro você precisa reconhecer. Tobit reconheceu que Deus é justiça. Ele não chegou já pedindo, Deus me liberta, Deus me livra de toda essa... Não, ele já começou louvando a Deus. Que coisa bacana. Se você ver também, aqui mostra no texto, essa situação difícil dele, ele vai para a oração. Quem sabe o filho dele ouviu? Quem sabe a esposa? Uma oração angustiante. Quem sabe não foi a única oração nesse sentido.
Mas enquanto ele ora, enquanto ele louva, enquanto tudo isso, ele pede a Deus que tire ele da humilhação, então que Deus leve ele. Que ele morra, mas que morra em paz. Ele não vai dar um tiro na cabeça. Mas ele pede aqui para ser livre do sofrimento, ou então para morrer. Esse é o pedido dele, mas antes do pedido, ao louvor. Às vezes você não tem pedido para fazer, porque não vai ter todo dia um pedido para fazer. Ou se tiver, mesmo que você tenha, você precisa primeiramente louvar a Deus, reconhecer a Deus, reconhecer aquele que é, pelo que ele é e também pelo que ele faz. Eu me lembro, no local de trabalho, uma vez eu estava jantando e eu dizia, essa comida está maravilhosa, está saborosa. E o cozinheiro estava jantando também, só que ele estava na mesa do lado e eu nem sabia quem era o cozinheiro. E ele ficou contente. Eu estava fazendo um elogio a ele. Mesmo sem estar fazendo um elogio, eu não disse para ele, você é um cozinheiro muito bom. Eu disse, a comida está muito boa. Quando você reconhece aquilo que Deus faz, você está louvando aquele que fez. Entendeu como é que é? Na sua oração você precisa primeiramente louvar a Deus. Ele louva e diz a palavra de Deus que também num outro local, Sara, uma mulher, ela dirige também uma oração a Deus. E você vai ver que a oração dela também começa assim. Diversas orações na Bíblia você vai ver desse jeito, é nesse formato. Se começa louvando a Deus. Antes de apresentar um pedido, antes de apresentar uma intercessão, antes de você pedir o perdão dos seus pecados, antes de você agradecer, primeira coisa, você vai louvar. Esse é o ensinamento que a gente tem aqui. Mesmo nas situações difíceis, Deus continua sendo Deus e você pode louvar a Deus. Tá bom? Sara. Agora a gente está numa outra situação, hoje um outro país, um lugar muito distante. Lá está uma mulher orando. Sabe por quê? Porque ela viveu uma situação muito complicada. Aquela mulher, ela viveu na pureza da alma dela, na pureza da sexualidade dela, só permitiu ter sexo depois de um casamento. E ela chegou a um casamento, olha só que beleza. Namorou e se casou, só que quando ela entra no quarto dela para ter a relação sexual dela com o marido dela, que agora já está casada, vinha um demônio e matava aquele sujeito. Só que esta mulher é uma mulher de fé, era uma mulher que orava. Essa mulher é uma mulher que orava, essa é uma mulher corajosa. A gente às vezes tem uma situação dessa que é uma situação difícil. Imagina, você se casa e a pessoa com quem você se casou morre ali onde você está esperando ter aquela primeira relação sexual com aquela pessoa. É um trauma muito grande. Muitos têm alguns traumas, por exemplo, numa separação, num casamento, numa pessoa que faleceu. Aquela mulher tem um desprazer de ter um marido que ela nem experimentou como marido. Morreu. Passou algum tempo, ela com coragem, que às vezes a gente tem medo. Às vezes você tem medo de tentar de novo. Uma coisa não deu certo, te machucou e você tentar de novo. Só que Deus dá para essa mulher uma coragem. E ela tenta de novo. E ela namora de novo. E ela se casa de novo. Só que aquele demônio, ele era insistente. Ele foi ali de novo. Ele conseguiu matar o marido dela. Não conseguiu matar ela. Não conseguiu. Mas ele matou aquele marido. Uma situação trágica, difícil. Agora imagina isso acontecendo uma terceira vez. Mesmo assim a mulher tem coragem, vai para uma quarta, acontece de novo. Aquele demônio entra naquele quarto e mata o marido dela. Acontece uma quinta vez, uma sexta. 6 vezes acontece, mas na 7ª o Senhor vai dar. A gente tem essa esperança, né? Diz que o número 7 é o número da perfeição. Não sei quem inventou isso. Mas aquela mulher vai para o 7º casamento. Porque o 7º é o número da perfeição. Mas só que chega no 7º, acontece do mesmo jeito. A mesma dor de antes. A mesma tristeza para aquela família. Um pai amava tanto aquela filha. Queria tão bem para aquela filha. A mãe também. Então aquela mulher está aquela dor. Eu fico imaginando uma mulher dessa, uma mulher que passa umas dores dessa, começa a ser uma mulher muito chata. Embora diz a Bíblia que ela era uma mulher lindíssima, uma mulher bonita, uma mulher corajosa, uma mulher inteligente e também rica, uma mulher rica, filha de ricos.
Agora Tobit está pobre, está cego, não pode trabalhar mais. E aquela mulher lá num país distante está também orando, mas ela tinha posses, mas ela não tinha uma paz. Havia um demônio que entrava ali, que não conseguia matar ela, mas matava os maridos dela, tinha força para matar o marido dela justo naquele dia. Olha a situação complicada, difícil. E um dia ela repreende ali uma empregada que está fazendo uma falta, talvez não lavou o negócio ali direito, não sei. E aquela mulher revoltada, porque eu imagino o peso de alguém que tem uma situação difícil, na hora de chamar a atenção. Eu fico me imaginando assim, talvez tenha situações tão pesadas na minha vida que talvez na hora de te chamar a atenção, você vai ficar muito chateado, porque talvez eu pesei a mão, talvez eu falei o que não devia. E quem sabe você fica chateado comigo, com coisas que eu quero falar pro seu bem, mas talvez eu não saiba falar. Talvez essa mulher aconteceu isso e ela chegou ali para uma daquelas empregadas para falar alguma coisa e de repente ela toma uma maldição foi lançada sobre a vida dela. Ela já estava vivendo uma situação de maldição, mas a outra mulher ainda diz: tomara que ninguém nunca mais veja um filho teu, que não nasça filho de você que mata seus maridos. Imagina, você não tem nada com isso e alguém ainda te acusa. Alguém está te acusando. Tem pessoas que estão prontas aí para te acusar. Você passou situações difíceis na vida, ninguém olha para a sua situação, mas para te acusar, aparece pessoas para te acusar. Saiba, Deus está contigo. Minha irmã, Deus está com você. Confie em Deus. Sara confiou em Deus. Só que agora a situação era pesada. Ela já tinha passado todas aquelas situações que já é humilhante. E agora tem alguém para dizer um negócio desse para ela, pesado. Diz a Bíblia aqui, que ela sobe no quarto dela. Portanto, não era no quarto ali, era um quarto lá em cima. Ela sobe e ela se fecha no quarto e se coloca em oração durante 3 dias. 3 dias ela não come nada, ela não bebe nada, ela entra em jejum e oração. Vamos ver nesse texto aqui. E olha que a oração dela é como a oração de Tobit. A Bíblia está ensinando você a rezar. Primeiro você vai louvar. Você tem situações difíceis para apresentar a Deus. Você que está aí na sua casa, você que está fechado por conta do coronavírus, você que está numa situação difícil financeiramente, porque eu trabalho também. Tantas as situações que estão acontecendo. Você precisa orar. Antes de apresentar toda a situação, a sua situação, você tem que reconhecer quem é Deus. Vamos lá. De novo aqui o texto da oração de Sara. Olha só. Verso 12. Ao terceiro dia, Sara acabou a sua oração bendizendo o Senhor desta forma. Olha só. Deus de nossos pais, que o vosso nome seja bendito. Vós, que depois de vos irardes, usais de misericórdia. No meio da tribulação, perdoais os pecados aos que vos invocam. Olha que legal. Ela reconhece que Deus é misericordioso e ela se volta para Deus. Você precisa orar. A palavra de Deus vai mostrando que mesmo na situação difícil, mesmo na situação que te atingiu uma praga, mesmo que caia sobre a sua família a praga que está sobre o mundo inteiro nesse tempo, você precisa orar. Eu fico imaginando num tempo como esse, e você é cristão, e você precisa ser o sujeito da oração. Olha a situação que Tobit passou. Ele ficou cego e estava recebendo humilhação. Olha a situação de Sara recebendo humilhação. Talvez você, homem, está recebendo a humilhação de estar desempregado. É uma grande humilhação ficar desempregado. Você precisa orar. Quem sabe fazer igual Sara, se trancar durante 3 dias, fazer jejum. Essa mulher ficou em jejum durante 3 dias. Deixa eu falar para você uma coisa, talvez você tenha aqui um montão de justificativa para não jejuar, mas olha, a situação é difícil, então você precisa orar acompanhado de jejum, como fez Sara. Vou falar um pouquinho mais sobre o jejum para você. O que diz a palavra de Deus? Quando é que você deve jejuar?
Uma vez perguntaram para Jesus: Jesus, por que os discípulos de João Batista jejuam? E os fariseus também jejuam? E os teus discípulos não jejuam? E Jesus falou para eles: olha, pode. O pessoal foi convidado para uma festa de casamento e o noivo está lá com eles estão se alegrando, comendo, bebendo. Pode eles fazer jejum nessa hora? Não pode. Mas vai chegar o dia em que o noivo lhe será tirado. Então, nesse dia, jejuarão. Qual é o dia? É o sábado? É o domingo? É o dia que vem a situação difícil, a tristeza, meu irmão. Lá naquele tempo os discípulos jejuaram. Era uma grande festa para os judeus, a festa da Páscoa. Muita gente festejando e muitos cristãos estavam jejuando. É hora de você orar com jejum, com fervor, para mover os céus. Diz a palavra de Deus que essa oração chegou na presença de Deus ao mesmo tempo. Embora estivesse em lugares tão longe, a oração chegou ao mesmo tempo porque eram pessoas que oravam. A gente canta uma música muito legal da Ana Lúcia, que diz assim: minha vitória vai chegar pela força da oração. Olha que beleza, a vitória vai chegar, tua vitória vai chegar pela força da oração. Mas você tem que orar. Você tem que orar. Se você não orar, que força é essa? Então, já que eu estou falando de oração, estou mostrando aqui 2 servos de Deus que oraram na situação difícil, e você está passando uma situação difícil. E se você não está passando situação difícil, olha para o seu redor. Nós estamos no meio de uma pandemia. Então você precisa orar. E vai começar louvando a Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos na Tua mão nesse tempo. Num tempo de dificuldades. Num tempo difícil. Para Te louvar, Senhor. Para Te bendizer, Deus. Para Te louvar porque o Senhor é o Deus bendito. Porque o Senhor é o Deus de misericórdia. Sim, Deus, porque mesmo no tempo do castigo, o Senhor lembra da misericórdia. Assim rezava a Tua santa serva aqui, meu Deus, Tua serva Sara. Oh Deus, Senhor Deus, é o verso 13 aqui. Vamos rezar no verso 13. Deus de nossos pais, que o vosso nome seja bendito. Vós que depois de vos irardes, usais de misericórdia. Nós Te louvamos porque o Senhor está irado nesse tempo, ó Deus. Por causa que essa praga que vem para o mundo inteiro, vem, meu Deus, para trazer aquilo que o Senhor anunciou pelos Teus profetas desses últimos tempos. Oh, meu Deus. Mas diz aqui também a Tua palavra, depois do Senhor se irar, o Senhor também é um Deus de misericórdia, o Senhor também traz a misericórdia. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se ira, mas também porque o Senhor é o Deus de misericórdia. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Bendito seja, Senhor nosso Deus, o Teu santo nome. Em o nome do Pai,